Fala, senhores, tranquilo, sou seu irmão mais velho e vamos para a aula de hoje. Por que devo estudar a comunicação? Meu parceiro, é o seguinte, se você observar, a única diferença que nós temos dos dois animais é que nós somos seres linguísticos, ou seja, nós se comunicamos de forma complexa entre palavras. Isso nos faz diferente, nos faz ser uma raça mais evoluída. Se você pesquisar, né, isso envolve até um pouco de religião, um pouco de Bíblia, filosofia, só que aqui vamos bater e vamos ser direto. Por que você deve estudar a comunicação? Dinheiro, relacionamento, felicidade. Basicamente é isso. Os 3 pontos que todo ser humano quer. Você quer dinheiro para poder comprar, para poder ter a tua liberdade, para poder comprar o que tu nunca teve, para poder trazer uma boa condição para sua família. Você quer dinheiro para tudo, né? Quem não quer dinheiro? Relacionamento, não adianta de nada você ter todo o dinheiro do mundo, mas não ser bem relacionado. Não adianta você ter dinheiro para comprar 1 milhão de carros na Ferrari. Se você for comprar, você pode ter o dinheiro, mas se você não for bem relacionado, você não compra. No Rolex, não. Mas, caramba, o Patek Philippe, mesma coisa. Para você comprar um Patek Philippe, que é um relógio de R$1 milhão, você precisa ser bem relacionado. E eu nem digo só em coisas relacionadas ao dinheiro, tá? Eu digo no dia a dia. O cara que tem todo o dinheiro do mundo, mas ele não tem uma família, o cara não tem amigos, o cara não tem uma esposa, né? Não tem um marido, o cara não é feliz, o que adianta todo o dinheiro? Pois de que vale? Então, assim, dinheiro, relacionamento, felicidade. Porque o cara sabendo se comunicar, ele vai ter mais dinheiro, vai saber se relacionar, e isso tudo vai trazer felicidade. É lógico, né? A base da felicidade não está em relacionamento e dinheiro. Até porque eu posso te mostrar 1 milhão de pessoas que têm isso, porém não é feliz. A felicidade é uma questão de percepção. Mas não é sobre isso o vídeo. A questão aqui é que o dinheiro e o relacionamento, sabendo se comunicar, você também vai ter paz. Você também vai ter felicidade. Felicidade, né? Eu botei aqui felicidade para abranger, mas envolve felicidade, paz, harmonia. Porque você sabendo se comunicar, a sua visão de mundo ela é diferente. Você consegue entregar uma mensagem. Você consegue ser assertivo. Você está, por exemplo, numa discussão e aí tem uma situação bem chata. Você sabendo se comunicar, sabendo os princípios da comunicação, você consegue falar o que deveria ser falado, sem desrespeitar ninguém e conseguindo aquilo que você queria. Ou seja, essa situação, se você não soubesse, por exemplo, uma situação muito difícil, eu não consigo. A pessoa se estressa. Tem gente que não prefere não falar por não saber. E aí o que acontece? Acaba ficando numa situação desconfortável. Acaba perdendo uma oportunidade. Não chega na garota que queria. Ou causa uma discussão que não era necessária. E se você tivesse o dom, né? O dom não, isso aqui é treinado, da comunicação, você ia saber. E eu quero te falar uma coisa, cara. Isso aqui, tem muita gente que sabe falar, mas não sabe se comunicar. Falar é que é papagaio fala. Você já ouviu essa frase? E de fato, a fala, vamos lá, o que é fala? A fala, ela é uma ferramenta. Fala é igual a ferramenta. Ferramenta, Nicolas, é uma chave de fenda. Uma ferramenta. Beleza? Enfim, você entendeu? É uma ferramenta. A ferramenta sem o seu condutor não vale de nada. O que você está fazendo? Você está pegando a ferramenta e não está sabendo conduzir a ferramenta. Você quer pegar a chave de fenda e bater como se fosse um martelo. Não vai funcionar. Você precisa aprender a usar a sua fala como uma boa ferramenta. Você precisa saber conduzi-la. A chave de fenda tem um jeito certo de ser utilizado. Tem a maneira certa, o porquê. Tudo tem um porquê. Então, assim, você sabendo como conduzir, você sabendo como, e você tendo a ferramenta, você cumpre um objetivo. Um objetivo. Ferramenta, boa condução, cumpriu o objetivo.
E você tem. A pergunta é, você tem conseguido cumprir os seus objetivos através da sua ferramenta? Você está fazendo uma boa comunicação? E não é dom, tá? Eu repito, não é dom. Isso aqui, isso aqui é treinado. Isso aqui é treinado diariamente. Eu era tímido. Eu não sabia falar. Eu não conseguia chegar numa garotinha. Eu não conseguia. É lógico, né? Para cada coisa tem os seus atributos. Não tem como eu, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, eu tenho 20 anos, com 15 anos, eu dar uma palestra sobre comunicação, porque eu não tinha autoridade, que inclusive é até o assunto do próximo vídeo, que eu vou falar sobre filosofia, a base ali, né, de Aristóteles, Platão também fala sobre isso, comunicação, os mosteiros, eu vou comentar sobre tudo isso. Então, assim, não adianta eu querer falar sobre algo sem ter autoridade, que é um dos princípios da retórica que Aristóteles ensinava. Entendeu? Então, assim, um dos pontos principais é esse, a credibilidade. Quando eu tenho credibilidade no assunto, eu tenho logo autoridade para poder falar sobre o assunto. Se você quer falar sobre um assunto que você não tem autoridade, não adianta. Por isso que um dos principais motivos de você travar quando está ali apresentando um assunto, está ali apresentando um trabalho na escola, tá numa entrevista de emprego, um dos principais motivos de você travar é justamente que você não estudou a matéria. E aí tu não estudou e tu quer trazer uma boa apresentação. Não vai dar certo. Por quê? Você não tem autoridade. Né? São 3 pontos ali que Aristóteles vai trazer. A autoridade, né, que é a credibilidade, a lógica, você sempre tem que trazer elementos lógicos para ser direto e comunicar com todos, independente do grau social de cada um. E o último é a capacidade que você tem de fazer a elevação emocional da pessoa que está te ouvindo ou te assistindo. Beleza? O que é a elevação emocional? 95% das suas decisões são emocionais. Logo, quando você conhece uma pessoa, ou você está ouvindo uma palestra, você está ouvindo algo, e essa pessoa sabe mexer com suas emoções, você tem um maior sucesso. Entendeu? A pessoa sabe mexer com a minha emoção, ela vai me conquistar. E isso, nos 3 pontos. Você quer conquistar uma garota? Não dá para ser racional. Porque racionalmente tu é feio. Tu já é feio, tu é duro. Tu não vai conseguir. Então, quando você consegue mexer com a emoção dela, e o que é emoção? Lembra na aula passada? Emoção, eu falei, a emoção é a tradução do que tu está sentindo, a interpretação. Se você não souber mexer com a emoção dela, você não vai conquistá-la. Se você não souber usar a sua emoção para fazer dinheiro, você não vai ter dinheiro. Mesma coisa, não vai ter felicidade. Então, assim, quando você sabe trabalhar ali com a emoção da pessoa e você sabe conduzir, você consegue atingir o seu objetivo. Entendeu? Então, assim, comunicação. Você vai ter mais dinheiro. Por quê? Porque você vai aprender a vender. O cara que se comunica bem, o cara sabe se vender. E eu não digo necessariamente um produto. Às vezes, quando você vai numa entrevista de emprego, você precisa saber se vender. Inclusive, se você quiser, né, fazer uma entrevista de emprego, algo do tipo, um dos pontos mais fortes é quebra de padrão. Sempre quando um padrão é quebrado, chama atenção. E quando chama atenção, você vai ter o ouvido, porque ali, o cara imagina, o cara tá ali, vamos lá, abriu vaga para X emprego. E aí o cara tem que, de 50 pessoas, o cara tem que escolher uma para ser contratada. Meu amigo, você vai precisar se destacar. Você precisa de alguma forma se destacar. Muitas das vezes você não vai ter um currículo especial. O hack é o quê? O hack é você chamar a atenção. Como? Quebrando o padrão. Quebra, não de forma ruim, por favor. Você não vai aparecer igual o Paulo Marçal, né? Que ele fala que entrava dando cambalhota. Isso aí é maluquice. Entendeu? Assim, né? De certa forma, se você souber conduzir, né? Você vai conseguir. Você conseguindo conduzir uma situação ridícula daquela, dele dando, que eu acredito que é mentira, ele dando cambalhota, até o ponto que você quer, que é muito difícil, você pode sim ser bem sucedido nisso. Mas não faça idiotice, tá? Quebre o padrão. Ali o Marçal estava quebrando o padrão, mas tudo que ele faz é para ele, tá? Tudo que ele fala ali é tudo para ele, para que você entre no sistema, no ecossistema dele. Não estou dizendo que ele não é inteligente, ele é muito inteligente e, poxa, meus parabéns. Só que, enfim, quebra o padrão ali na entrevista de emprego. Por exemplo, uns dias atrás,
eu fui online, né? Fui fazer uma. Coloquei lá meus dados para entrar numa vaga de SDR, né? Fazer parte de um processo comercial. E aí, coloquei lá, tinha lá a pergunta clássica, né? Que todo mundo pergunta. Qual a sua pretensão salarial? Eu botei. Eu não tenho pretensão salarial hoje. A longo prazo eu pretendo ter prolabore. Para quem não sabe, prolabore é o salário do dono do negócio. Então, assim, aí aquilo ali, o cara já está acostumado. Ele entra, vai ver um monte, e aí chega lá, minha pretensão é de 1.200, 1.500, 2.000. Aí vai ter um cara que escreveu. Não, eu não tenho pretensão salarial. Eu tenho, a longo prazo, eu pretendo ter prolabore. Na mente do cara, ele, pô, esse cara que é diferenciado, chama ele. E aí já foi chamado para entrevista e já estou passando pelos processos. Não sei se eu vou querer não, porque apareceu outros que são mais interessantes. Então, assim, quando você sabe quebrar padrões e se destacar por isso, quando você quebra um padrão, a atenção vem para você. Beleza? A atenção chegou em você, agora você tem que fazer o quê? A conversão. Deixa eu só... Esse... Ah, beleza. Câmera. Enfim. E aí, a atenção vem para você, você converte para chegar no seu objetivo, tá? Então, é ideal, e se você é um ser humano que vive em sociedade, se você não é um tribal, você precisa aprender a conduzir a sua ferramenta, beleza? E aí, beleza, isso aqui já batemos, tudo certo. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Família, empresa, sociedade, natureza, formigas. Tudo e todos que sabem se comunicar. A família que se comunica bem, que tem uma comunicação forte, é uma família bem-sucedida. Uma empresa que tem uma comunicação forte é uma empresa bem-sucedida. A sociedade que tem uma comunicação forte é uma sociedade bem-sucedida. A natureza, por si só, ela já tem uma comunicação bem-sucedida. Ela já é bem-sucedida, porque ela dá certo aí todo dia. Né? Se nós, seres humanos, morrer, ela se restabelece, se eu não me engano, em 50 anos. Então, a natureza, por si só, ela tem uma excelente comunicação, porque eles são naturais, tá? Nós só fomos, já entra em outro assunto, tá? Mas, só para vocês entenderem um pouco, tudo que é natural dá certo. Veio ali da nossa natureza e foi se formando, você olha para a natureza, beleza. A árvore cresce, o passarinho pousa isso é ecossistema o nome disso. O passarinho pousa na flor, come ali na flor não, né, gente? No fruto, comeu o fruto, ele vai comer a semente, defeca, já nasce outra árvore, e a árvore, através do sistema da fotossíntese, libera o ar, tudo se complementa. Tudo se complementa. O que eu quero dizer com isso? De certa forma, tudo se comunica. Por isso que quer dividir um país, quer dividir uma família, quer dividir uma empresa, quer falir todos esses que eu falei, quer falir uma empresa, quer falir um país, divida. Porque quando você divide, você confunde, você corta a comunicação. Ou acha que falou uma coisa, só que não falou. Se você reparar, se você tem, por exemplo, problemas familiares, ou se sua empresa não está sendo bem sucedida, algum problema de comunicação tem. Na sua empresa, por exemplo. Se o problema não for entre os funcionários, é entre sistema. Ou seja, vendeu e aí o lucro está indo para onde? Não sei para onde está indo o lucro. É problema de quê? De comunicação financeira. O financeiro da sua empresa não está alinhado. Por isso que existem pessoas que fazem isso, né? Esses treinamentos. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing, porque tudo precisa estar bem comunicado. E aí é outro assunto, né? Eu poderia falar um pouco mais sobre a empresa, se vocês quiserem eu posso falar. Mas, então assim, todos esses pontos na sociedade, né, dos sistemas que tem uma boa comunicação, tem sucesso. Por que eu coloquei a formiga aqui? Tem um estudo que saiu, eu vou ver se eu acho, eu coloco aqui na descrição, que fala que um formigueiro, cada formiga é como se fosse um neurônio, não. Cara, eu esqueci o nome do nosso. Acho que é neurônio. Acho que é neurônio. Cada formiga é como se fosse um neurônio dentro do formigueiro. Elas têm uma comunicação tão alinhada, elas se comunicam de forma tão top que um formigueiro inteiro é como se fosse a nossa mente. E aí, elas conseguem fazer
coisas gigantes. É lógico, proporcionalmente, né? Você vai lá, o formigueiro é... Por isso que elas conseguem fazer obras gigantes. Porque elas estão muito bem alinhadas. Se você parar para estudar um pouco sobre as formigas, você vai reparar que cada formiga tem a sua função. Tem um jogo muito interessante, talvez eu coloco aqui também. Tem um jogo que ele mostra a realidade das formigas, né? É um jogo simulador de formiga. Só que é muito bom esse jogo, inclusive. Né? Poxa, eu aconselho você dar uma olhada se você gosta de games. Cara, cada formiga tem seu papel. Uma é guerreira, eu não vou lembrar os nomes certos, tá? A outra tem que fazer a pesquisa para saber onde tem comida, para chegar a trazer informação pro bando lá pegar as formigas, pegar o alimento. Cada um tem seu papel. Então, tem uma filosofia, eu não lembro de qual filósofo é, que ele fala que para você entender o macro, você precisa entender o micro. Ou melhor, quando você entende o micro, você consegue entender o macro. Se você pega o jeito que funciona a natureza e aplica na sua empresa, na sua família, dentro de uma sociedade, você vai atingir um resultado. Porque nós somos... essa terra, não sei se você sabe, essa terra ela foi criada para nós. Aí isso é um outro contexto, não vou me aprofundar muito nesse assunto não. Mas a terra, ela foi criada para nós. Logo, é bem complexo esse assunto. Posso trazer um vídeo só falando disso. Logo, o que dá certo na Terra dá certo pra gente. A gente não precisa ser muito inteligente. Cara, as coisas seguem um padrão de lógica, né? As coisas naturais. Então, por exemplo, quando você vê um cara obeso, isso não é natural. É lógico que ele vai ter complicação. Isso não é natural, pô. O cara tá... Pô, não é lógico. Entendeu? Então, assim, fugiu do natural vai trazer problema. Nós somos seres naturais. Então, pega do jeito que funciona um formigueiro e aplica nesses pontos aqui para ver se tu não vai ser bem sucedido. Então, basicamente é isso, cara. Você aprendendo a se comunicar, estudando a arte da comunicação, você vai ficar um nível acima da sociedade. Você vai ficar um nível acima da sua empresa, você vai conseguir organizar a sua família. Só que é lógico, né? É um processo, é uma construção. Não é do dia para a noite. Seres humanos não são formigas. Seres humanos não são plantas. Então, o ser humano ele tem uma dinâmica diferente, né? Que tem que ser trabalhado diariamente. Por isso que eu tô aqui. Entendeu? Eu vou gravar vários e vários vídeos te ensinando a aprimorar a comunicação para ser humano. Comunicação, cara, eu quero me aprofundar em tudo que envolva a comunicação. Né? E eu acho que você percebeu que tudo envolve a comunicação. Eu vou trazer aí neurociência, PNL, né, que já é outro estilo. Vou trazer a base da comunicação, como nós começamos a se comunicar. E vou trazer um pouco também de neurociência, né? Como você pode se comunicar com o seu próprio corpo, o que você entende de mundo, de vida. Porque assim, eu sou um jovem que, cara, eu fui muito impulsivo a minha vida inteira. Então eu busquei respostas da vida muito cedo. E aí rodei em vários assuntos. Estudei vários assuntos e o objetivo desse canal é justamente esse. Ensinar tudo que eu estudei. Hoje, até vendas, inclusive, se vocês quiserem aí, um curso de vendas, eu posso ensinar. Hoje eu estou me aprofundando mais ainda, fazendo um curso da Conquer, ciência de vendas, muito interessante. Fora outros milhares de cursos de marketing e vendas que eu já fiz. Né? E fora, eu já fiz outros cursos também. Enfim, vai ser muito útil. Se vocês gostaram, se não gostaram, coloca aqui. Né? Pô, Nicolas, eu gostei desse ponto, não concordo com esse outro ponto. Pô, você falou errado, cara. Se tu tá errado nisso daqui, não, tu pegou a informação em algum lugar errado, comenta aí que eu quero evoluir, entendeu? Não tem problema você citar erro meu. Sou um ser humano, assim como você. Eu tenho o direito de errar, assim como você. Porém, eu gosto que as pessoas me avisem quando eu tô errando. Porque é importante, né? Assim a gente consegue evoluir como sociedade. Que, inclusive, se você estudar um pouquinho a filosofia, você vê que Platão, né, ele falava isso. Né? No caso, foi Sócrates que desenvolveu, mas foi Platão que registrou que a síntese, né? Não sei se você já estudou, mas que é o porquê e você consegue chegar a uma conclusão fazendo perguntas. Então, e confrontando ideias que já existem. Enfim, gente, é isso aí. Instagram, na descrição. Fala comigo, se tirar dúvida, situação, pode falar comigo nesse vídeo. Pode mandar comentário aqui, cara. Vamos pra cima. Tamo junto, sou seu irmão mais velho. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu.